Três atualizações do mercado da bola do Goiás, um lateral esquerdo que foi procurado pela diretoria alviverde, tem um novo clube para o ano que vem. Qual é esse jogador? Por que ele não fechou com o Goiás? Da mesma forma, eu quero falar sobre o Cauã, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20, assim como o zagueiro Antony, do Goiás. Sobre o Cauã, a porcentagem que o Goiás ainda manteve desse atleta, que pode render uma quantia para o Verdão, e um outro jogador que foi procurado no decorrer desta última temporada, também quando o Goiás jogava a Série A, que está em reta final de contrato lá no Japão. Seria um excelente reforço, tanto no meio de campo quanto também pela ponta esquerda. Aqui no Verdão também, que eu quero falar sobre esse atleta ficando livre no mercado. Só antes de começarmos, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que a nossa é a próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Todos os jogos do campeonato inglês nesse finalzão de semana você encontra por lá, com o Manchester City em campo, também com jogos do Everton, do Liverpool, do Chelsea e muito mais do Tottenham também nesse finalzão de ano novo, de Réveillon. Você encontra também com a SeguroBet, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Então bora lá começar o nosso vídeo de hoje para atualizar inicialmente sobre a situação do lateral esquerdo Hugo. Vocês lembram dele? Jogador que foi sim procurado pelo Goiás, tinha negociações até na última semana, mas o Vitória acabou levando a melhor nesta negociação e fechou com o jogador, segundo informações do Globo Esporte, por empréstimo até o final do ano que vem, com uma opção de compra. Vale lembrar que o Vitória também tem o Lucas Esteves, um excelente lateral esquerdo, esteve aqui, por exemplo, no futebol goiano, e aí até um puxão de orelha para o Atlético, né? O Atlético contratou o Guilherme Romão, indiquei acho que 1 milhão de vezes o Guilherme Romão aqui para o Goiás, também o Lucas Esteves eu indiquei para o Goiás em outros momentos, enfim, laterais mais jovens, né? Chega aí o Hugo só, né? José Hugo é agora do Goiás, já gravei um vídeo sobre ele, vou deixar na tela final. Em relação a essa negociação, o Botafogo basicamente preferiu negociar o atleta, sem compensação financeira, mas com o Vitória pagando, né, o seu salário, e também não seria um problema para o Goiás, e também o Vitória que, claro, está na Série A, classificado para a Sul-Americana, é mais fácil você convencer, né, um jogador, um clube, para um empréstimo como esse. Tá aí uma das principais importâncias, o quão é fundamental um clube estar na Série A do Campeonato Brasileiro, e agora o Goiás tem que voltar as atenções principalmente para essa posição, tá, de lateral esquerdo. Para começar o Campeonato Goiano, até tinha conversado com vocês a respeito disso, acho que até tá legal esse time do Goiás, não é ruim não, tá? Mas ainda falta, se fosse para a Série B começar amanhã, eu precisaria urgentemente contratar um lateral esquerdo, na minha opinião, também um camisa 10, né, um camisa 10 clássico, e mais um ponto esquerdo e outro centroavante. Mesmo com a chegada do José Hugo, para mim isso não resolve os problemas do Goiás, não, tá? Precisaria pelo menos esses 4. Só para o Campeonato Goiano, eu não gosto de fazer essa matemática porque eu acho ela meio burra, porque se você deixa para contratar lá no começo da Série B, você vai pagar mais caro e não vai ter o entrosamento dos jogadores que poderiam pegar durante o estadual. Então, para mim, ainda, se fosse só para analisar o Campeonato Goiano, a posição mais escassa hoje é de lateral esquerdo. Então, o Goiás precisa agora se virar no mercado, sem a possibilidade de contar com o Hugo, que acabou fechando esse empréstimo no Vitória. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o meio-campista Cauã, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, mais um das joias, né, dos garotos revelados nas categorias de base do Goiás, participando da Seleção Brasileira, que terá o Sul-Americano Sub-20 pela frente nesta próxima temporada. Então, assim como o Antony, o garoto do Goiás, foi convocado, o Cauã também, mais uma revelação das categorias de base alviverde, também foi chamado hoje vestindo a camisa do Fortaleza. Sobre o Cauã, ele deixou o Goiás lá em 2022 por aproximadamente 2 milhões e meio de reais, e o Verdão ainda manteve 10% de um percentual de venda futura do atleta. Então é importante sim que o Cauã se destaque, jogue bem, seja convocado, né, para a seleção, enfim, de base, profissional, até porque tem uma quantia importante do Goiás, além desses 10%, o outro percentual de clube formador, que deve girar mais ou menos na casa de 2% para o maior do Centro-Oeste. Então o Cauã, que nessa temporada, no elenco profissional do Fortaleza, ele apareceu em 20 vezes com um gol marcado, né? O gol dele contra o Ceará, ainda no estadual. Na Série A do Brasileirão foram apenas 3 partidas. Aqui está o mapa de movimentação do Cauã, e também no Campeonato Cearense dessa temporada teve sim boas participações. O valor dele hoje de mercado gira na casa de 1 milhão de euros, segundo o site Transfermarkt, e pelo Goiás ele se destacou muito
lá no Campeonato Goiano de 2023, até hoje uma das situações mais embaraçosas, né? Recentemente falando do Goiás, você pensa, né? O Cauã que já estava bem adaptado ao Goiás naquele momento, 10 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências. O Goiás com uma carência muito grande nessa posição de camisa 10 para a Série A. O Cauã seria o titular do Goiás na Série A do Brasileirão e eu tenho total certeza que seria, sim, um dos destaques, tá? Não quer dizer que o Goiás não cairia, nada disso, tá? Mas que, olhando para a carreira do Cauã, penso que hoje ele poderia tranquilamente já atuar no futebol europeu. Tem um contrato bom no Fortaleza, enfim, mas naquele momento, muito por conta dos seus empresários, enfim, dos seus representantes, o jogador basicamente foi obrigado a deixar o Goiás, tá bom? Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto também, claro, tem a parcela de escolha aí também do Cauã nessa história, mas olhando pelo lado positivo, pelo menos vendeu aí uma quantia para o Goiás e também um percentual de revenda futura, tá bom? Para você fazer o seu pitaco nesse finalzão de ano, é com a Segurobet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Como por exemplo no Campeonato Inglês. Nesse próximo domingo teremos vitória do Manchester City, será? Contra o Leicester na cotação de 1,32 a cada real apostado. Vitória também do Tottenham contra o Wolverhampton pagando 1,62. O empate de Fulham e Bournemouth na cotação de 3,51. E vitória também do Liverpool frente ao West Ham na cotação de 1,39. Nesse bilhete que eu montei aqui para vocês, ele está numa odd total de 10,55. Você apostar, por exemplo, R$5 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até R$ 52,20. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e colocar ainda mais emoção nos jogos no futebol europeu. Também, por exemplo, nesse sabadão tem o Campeonato Italiano com a Inter de Milão em campo, Lazio e Atalanta, tem domingo também com jogos pela Itália e muito mais. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo ou o QR Code aparecendo aqui acima. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma excelente opção para o meio de campo, para a ponta esquerda, para a ponta direita do Goiás, visando essa temporada de 2025, que é o Marcinho, atleta de 29 anos de idade, que está em reta final de contrato no Kawasaki Frontale do Japão. Segundo o site Transfermarkt, o seu vínculo por lá se encerra no dia 31 de janeiro, o campeonato japonês que já foi finalizado, mas os clubes no Japão têm essa tradição de firmarem vínculos até o final de janeiro e não somente até dezembro, como é aqui no Brasil. Nessa temporada, 49 jogos com 13 gols e 4 assistências. Aqui está o mapa de movimentação do Marcinho, que nessa temporada ele jogou principalmente na ponta esquerda. Segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás procurou o Marcinho para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Tá? Naquela Série A, o Goiás procurou ele e também houve uma sondagem ao final do ano passado. Tá? Mas sem negócio, até porque o vínculo dele lá no Japão era longo e necessitava de uma compensação financeira. Não é um jogador barato, tá? Já posso adiantar isso aqui para vocês, mas eu penso que o Goiás está faltando ainda aquela cereja do bolo. Acho que é um time competitivo, sim, se for olhar um cenário de Série B. Falta algumas peças, já comentei, lateral esquerdo, meio de campo, um centroavante, outro ponta. E aquele cara, tá? Para falar assim, ó, esse é o cara do Goiás em 2024, não em 2025. Não necessariamente precisa ser um cara, um jogador medalhão, um jogador já renomado no futebol brasileiro, mas precisa ser um jogador melhor tecnicamente do que os que foram contratados até aqui, né? Do que o Arthur Caíque, do que, por exemplo, o Edson Carioca, o Facundo Barceló, o Zé Hugo também chegou recentemente. Acho que uma opção que seria assim muito bacana é do Marcinho. Ele que tem como principal característica de jogo a grande mobilidade saindo do lado esquerdo do campo e cortando para dentro, buscando uma finalização. Muitos dos gols que o Marcinho fez lá no Japão foi assim, porque ele é destro. Então ele joga ali no lado esquerdo, ele tem uma velocidade muito boa, e ele tem uma característica de pegar a bola um pouquinho mais atrás, seja no meio de campo, ali na intermediária, e avançar com ela, cortando, trazendo essa bola para dentro. Principalmente se for, por exemplo, no contra-ataque. E não necessariamente para driblar e dar um passe, e sim para finalizar. Eu gosto muito dessa característica, tá? De um ponta que sabe chutar em direção ao gol. Às vezes o Marcinho também, até olhando assim um mapa de movimentação, olhando as jogadas dele lá no Japão, ele se assemelha até mesmo a um camisa 10, em termos de movimentação, de aparecer para a criação de jogadas e muito mais. Gosto muito do Marcinho, seria uma contratação assim de tirar o chapéu da diretoria alviverde. Ele que já foi procurado recentemente pelo Vasco, acho que foi em 2023 ainda,
Aqui no Brasil, ele não é tão conhecido assim, passou no Novo Hamburgo, Internacional, Ipiranga, Brasil de Pelotas fez uma boa Série B em 2017 e foi bem também na Série B pelo Fortaleza em 2018, onde foi campeão, depois em 2019 acabou rumando para a China. Pode deixar a sua opinião sobre o Marcinho também, seria a minha indicação no nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, fazer a sua aposta também na Segurobet, onde você encontra todas as odds nesse finalzão de ano com a Segurobet, campeonato inglês, italiano, espanhol, russo e muito mais, você encontra por lá, link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!